Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Bom dia, Padre Arnaldo, e um bom dia a você que nos assiste nesta manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. E antes da gente começar, eu já quero te convidar a ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no programa. Para isso, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os conteúdos que já foram ao ar. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E chegamos no mês das missões. Na última sexta-feira, comemoramos o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões. Bom, tradicionalmente, outubro é o momento de lembrar a cada um de nós que é a missão de todo batizado ser evangelizador. Ao longo deste tempo, iremos trazer depoimentos e reportagens especiais para manter informado quem nos acompanha por aqui. E se você quiser saber mais sobre a importância desse mês, acesse www.arquirio.org. E agora vamos para o Vaticano acompanhar a catequese do Papa Francisco. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amen. A pace sia com voi. E con il tuo spirito. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, estou crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Palavra do Senhor. Santo Padre dá início, então, à sua catequese, saudando todos os irmãos e irmãs. No nosso percurso para compreender melhor o ensinamento de Paulo, encontramos hoje com um tema difícil, mas importante, o da justificação. O que é justificação? Nós, de pecadores, nos tornamos justos. Quem nos fez justos? Esse processo de mudança. Nós, diante de Deus, somos justos. Mas na base nós somos justos. Essa é a justificação. Nós somos pecadores, mas diante de Deus somos justos. Per trovare l'interpretazione pur coerente con il pensiero dell'Apostolo. No nosso percurso para compreender melhor o ensinamento de São Paulo, encontramos-nos hoje com um tema difícil, mas importante, o da justificação. Houve muitos debates sobre esse assunto para encontrar a interpretação mais coerente com o pensamento do apóstolo. E, como muitas vezes acontece, houve também posições opostas. Padre, eu sou justo porque eu cumpro todos os mandamentos. Mas dali não vem a justificação. Vem antes. Alguém que te justificou. Alguém te fez justo diante de Deus. Mas eu sou pecador, sim. Mas você é justo e pecador. Mas na base você é justo. E quem fez você justo? Jesus Cristo. Esta é a justificação. Mas o que está por detrás da palavra justificação, que é tão decisiva para a fé? Não é fácil chegar a uma definição completa. Mas na totalidade do pensamento de São Paulo, podemos dizer simplesmente que a justificação é a consequência da misericórdia de Deus, que oferece o perdão. E esse é nosso Deus tão bom. É misericordioso, paciente, cheio de misericórdia, que continua a sempre nos dar perdão. Ele perdoa. E a justificação é Deus que perdoa desde o início em Cristo. A misericórdia de Deus que oferece o perdão. De fato, através da morte de Jesus,
Através da morte de Jesus, Deus destruiu o pecado e deu-nos o perdão e a salvação de uma forma definitiva. Assim, justificados, os pecadores são acolhidos por Deus e reconciliados com Ele. É como um regresso à relação original entre o Criador e a criatura, antes que interviesse a desobediência do pecado. Portanto, a justificação que Deus realiza permite que recuperemos a inocência perdida com o pecado. E como é que ocorre a justificação? Responder a essa pergunta é descobrir outra novidade no ensinamento de Paulo, que a justificação ocorre por graça, somente pela graça. Fomos justificados por pura graça. Mas eu não posso, como faz alguém, ir ao juiz pagar o juiz para que me faça justiça. Não. Por isso não se pode pagar. E alguém já pagou por isso. É Jesus Cristo. É a graça que Deus nos dá. A justificação ocorre por graça. O apóstolo tem sempre em mente a experiência que mudou a sua vida. O encontro com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. Paulo tinha sido um homem orgulhoso, religioso e zeloso, convencido de que a justiça consistia na observância escrupulosa dos preceitos. Agora, porém, foi conquistado por Cristo, e a fé nele transformou-o até as profundezas, permitindo-lhe descobrir uma verdade até então escondida. Não somos nós que nos tornamos justos pelos nossos próprios esforços, mas é Cristo, com a sua graça, que nos torna justos. Assim, Paulo, para ter o conhecimento pleno do mistério de Jesus, está disposto a renunciar a tudo aquilo que antes era rico, pois descobriu que só a graça de Deus o salvou. Nós fomos justificados, fomos salvados por pura graça, não por nossos merecimentos. Isso nos dá uma confiança tão grande. Somos pecadores, sim, mas vamos no caminho pela vida, com essa graça de Deus que nos justifica todas as vezes que pedimos perdão. Não é naquele momento que justificamos, mas já somos justificados. Para o apóstolo, a fé tem um valor que abrange tudo. Toca cada momento e cada aspecto da vida do crente. Desde o batismo até a partida desse mundo, tudo está impregnado pela fé na morte e ressurreição de Jesus, que concede a salvação. A justificação pela fé enfatiza a prioridade da graça que Deus oferece a todos os que acreditam no seu Filho sem distinção alguma. Contudo, não devemos concluir que, para Paulo, a lei mosaica já não tenha valor. Pelo contrário, continua a ser um dom irrevogável de Deus. Escreve o apóstolo, santa. Inclusive, para a nossa vida espiritual, é essencial observar os mandamentos, como dissemos várias vezes. Mas também aqui, não podemos confiar na nossa própria força. A graça de Deus que recebemos em Cristo, aquela graça que vem da justificação que nos deu Cristo e que pagou por nós, é fundamental. Dele recebemos aquele amor gratuito que nos permite, por nossa vez, amar de modo concreto. Nesse contexto, é bom recordar o ensinamento do apóstolo Tiago, que escreve: o homem é justificado pelas obras, e não somente segundo a fé. Parece o contrário, mas não é o contrário. Assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. A justificação, se não floresce com as obras nossas, estará ali, sob terra, como morta. Mas devemos atuá-la com as nossas ações. Assim, as palavras de Tiago completam o ensino de Paulo. Por conseguinte, para ambos, a resposta da fé exige que sejamos ativos no amor a Deus
e no amor ao próximo. Por que ative aquele amor? Porque o amor salvou todos. Justificou gratuitamente, grátis. A justificação insere-nos na longa história da salvação que mostra a justiça de Deus perante as nossas contínuas quedas e insuficiências. Ele não se resignou, mas quis tornar-nos justos e fê-lo pela graça, através do dom de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição. Algumas vezes eu disse, como um modo de agir. Qual é o modo de agir, o estilo de Deus? E disse com 3 palavras. O estilo de Deus é proximidade, compaixão e ternura. Sempre está próximo a nós, é cheio de compaixão e muito tenro. A justificação é precisamente a proximidade maior de Deus para conosco, homens e mulheres. A compaixão maior de Deus para conosco, homens e mulheres. E a ternura maior do Pai. A justificação é esse dom de Cristo, na sua morte e ressurreição. A sua morte e ressurreição que nos torna livres. Mas eu sou pecador, Pai. Eu roubei. Mas na base você é justo. Deixe que Cristo atue a justificação. Nós não estamos condenados na base. Nós somos justos. Permita-me dizer, somos santos na base. Mas depois, com as nossas ações, nos tornamos pecadores. Mas na base nós somos santos. Vamos deixar que a graça de Cristo venha na nossa vida. Aquela justiça que nos dê a força para irmos avante. Assim, a luz da fé permite-nos reconhecer quão infinita é a misericórdia de Deus. A graça que age para o nosso bem. Mas a mesma luz mostra-nos também a responsabilidade que nos foi confiada de colaborar com Deus na sua obra de salvação. O poder da graça precisa se conjugar com as nossas obras de misericórdia, que somos chamados a viver para dar testemunho de quão grande é o amor de Deus. Vamos avante com essa confiança. Todos fomos justificados. Somos justos em Cristo. Devemos atuar com justiça nas nossas ações. Muito obrigado. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Na carta aos Gálatas e também na carta aos Romanos, Paulo deixa claro que recebemos a justificação pela fé em Cristo. E que entende o apóstolo por justificação. É a consequência da misericórdia de Deus que nos oferece o perdão. Através da morte de Jesus, ele destruiu o pecado e deu-nos definitivamente o perdão e a salvação. Assim, justificados, os pecadores são acolhidos por Deus e ficam reconciliados com Ele, regressando àquela relação originária entre o Criador e a criatura que havia antes da desobediência do pecado. Recuperam a inocência perdida com o pecado. Uma tal justificação insere-nos na longa história da salvação que mostra a justiça de Deus. Perante as nossas repetidas quedas e a incapacidade de nos levantarmos, Deus não se arrende, mas quis tornar-nos justos e fê-lo pela graça, através do dom de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição. Paulo tem sempre presente o seu encontro com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. E para ter um conhecimento pleno do mistério de Cristo, está pronto a renunciar a tudo aquilo de que antes se vangloriava, pois descobriu que só a graça de Deus o salvou. Assim, a luz da fé permite-nos reconhecer quão infinita é a misericórdia de Deus, a graça que opera para nosso bem.
Mas a mesma luz faz-nos ver também a responsabilidade que nos está confiada de colaborar com Deus na sua obra de salvação. A força da graça precisa de se conjugar com as obras de misericórdia, que somos chamados a viver para testemunhar como é grande o amor de Deus. Vamos cantar o Pai Nosso em latim com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in seculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. E nós continuamos no Vaticano, agora com notícias internacionais. A nossa correspondente Bianca Fracalvieri traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. Olá, Vinícius. Ouvimos a catequese do Papa Francisco na audiência geral desta semana. Semana que, aliás, foi repleta de eventos aqui no Vaticano. Temas como saúde, família, desarmamento nuclear, juventude estiveram no centro de vários encontros e também de mensagens do Papa Francisco. Mas queremos destacar uma recorrência especial que a Igreja celebra amanhã, dia 4 de outubro, que é a festa de São Francisco de Assis. Este santo nos remete a um tema caro ao Papa Francisco, que é a proteção da nossa casa comum. Com efeito, amanhã se encerra o chamado Tempo da Criação, um período de oração e ação não só para os católicos, mas para todos os cristãos. De fato, pela primeira vez, Francisco, patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I e o primaz anglicano Welby se uniram num apelo urgente pelo futuro do planeta, alertando sobre a urgência da sustentabilidade ambiental, o seu impacto sobre a pobreza e a importância da cooperação global. Ninguém está seguro até que todos estejam seguros. Não podemos desperdiçar este momento. Devemos decidir que tipo de mundo queremos deixar para gerações futuras. Devemos também escolher viver de forma diferente. Devemos escolher a vida. Foi a mensagem dos 3 líderes. Mas além do cuidado da casa comum, São Francisco influenciou o Papa sobre outro tema, a fraternidade. E foi justamente um ano atrás, em 3 de outubro de 2020, que o pontífice foi até Assis para assinar a sua última encíclica, a Fratelli Tutti. Neste documento, Francisco fala de um princípio basilar da convivência humana. A verdade, escreve ele, é que a violência não encontra fundamento algum nas convicções religiosas fundamentais, mas sim nas suas deformações. O culto sincero e humilde a Deus leva não à discriminação, ao ódio e à violência, mas ao respeito pela sacralidade da vida. Na realidade, aquele que não ama não chegou a Deus, pois Deus é amor. Vamos então recordar a assinatura solene da encíclica na cidade de Assis.
Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. Na semana que vem a gente volta com mais informações diretamente de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. A gente volta em instantes, não saia daí.